Contexto Geral entrevista a ex-deputada estadual pelo PSB do Ceará, Eliane Novaes. É muito bom entrar o ano e poder estar aqui, né, fazendo uma retrospectiva da nossa trajetória política. Eu me sinto muito feliz por ter uma trajetória política ideal para que aqueles que acreditaram no nosso mandato como vereadora que fomos em 2008 e passamos 2 anos na Câmara Municipal de Fortaleza. E lá, esse início, né, do parlamento, na verdade, na cidade de Fortaleza, ela foi um aprendizado muito grande. Então, eu acredito que estar próximo ao povo, poder interagir com o povo de Fortaleza e entender o que significa essas demandas, isso fez com que nós tivéssemos um fortalecimento, né? E, a partir daí, como vereadora de Fortaleza que fui, e lá também participando da Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher, e como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, isso foi um aprendizado muito grande. Então, eu acredito que a base de vereadora, todo mundo que está no parlamento hoje deveria primeiro realmente começar como vereador ou vereadora, porque lá a gente aprende muito, eu acredito que aprendi muito na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, queria dizer que o início da minha carreira política foi assim e ela me escalou, né, me credenciou para o Parlamento Cearense, onde eu tive uma excelente votação para deputada estadual. Eu acho que esse mandato de deputada estadual, eu acredito que tenha sido um dos mais belos no Parlamento Cearense, como mulher que sou, né? Eu acho que todos os deputados ou as deputadas deveriam, sim, ser presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Acredito que isso foi um aprendizado muito grande, a gente entender como que acontecem as violações de direitos humanos, onde elas estão, como a gente pode interferir como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como ouvir essas demandas. Então, eu acredito que esse seja um legado muito grande que eu tenho, né, vivenciado no Parlamento Cearense. E acredito que aqueles que passaram, muitos já foram presidente da Comissão de Direitos Humanos, trazem em si, né, essa marca de poder interagir, de poder ajudar, de poder interferir. E, portanto, eu me sinto muito honrada em ter sido, nesses 4 anos, a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e ter, né, feito essa interlocução com os movimentos sociais, com todos aqueles que nos procuraram em busca, né, de uma situação melhor, de um diálogo, de uma interferência nossa como presidente da comissão, como deputada que estávamos. Então, portanto, eu acredito que eu não queria ressaltar aqui o meu mandato. Eu acredito que eu também fui a primeira presidente na Frente Parlamentar dos Direitos e Defesa da Mulher. Eu acho que essa marca também no Parlamento Cearense, porque foi criado nesse mandato, né? Não existia a Frente Parlamentar, é mais uma entidade que foi criada junto com a Procuradoria Especial da Mulher e nós presidimos a primeira biênio como presidente da frente. Então, eu acredito que essa interlocução, visitamos, inclusive, todas as delegacias aqui no estado do Ceará, vimos a precariedade, vimos a necessidade de novas delegacias especializadas para a mulher e apresentamos um relatório para o secretário de Segurança e, portanto, deixamos esse formato novo para que o Executivo cearense pudesse, né, oferecer novas condições e melhores condições para as mulheres. Então, a Frente Parlamentar, a Comissão de Direitos Humanos, o Escritório Freitas de Alencar, que é uma das... O escritório, na verdade, ele está vinculado à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Nós nos relacionamos com mais de 200 comunidades hoje em todo o estado do Ceará, né, em violações de direitos humanos com relação à moradia, com relação à etnia, né, os indígenas, os quilombolas, e esse contingente, nós, né, juntamente com o Parlamento Cearense, nós fizemos essa interlocução. Então, o Parlamento se enriqueceu, nós enriquecemos o nosso mandato
e, com certeza, nós abrimos um grande diálogo com os movimentos sociais, com as mulheres, com os indígenas, com os quilombolas, com todos aqueles que procuraram a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Então, uma das nossas marcas como parlamentar, como deputado estadual, eu quero dizer que eu lutei nesses 4 anos pelo voto aberto na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu acho que foi uma frustração, que eu posso dizer, por não ter, né, feito com que os demais parlamentares pudessem colocar isso como prioridade, né? Houve uma insistência minha com o presidente Zezinho Albuquerque para que votasse essa matéria, uma matéria que, depois das manifestações que aconteceram em 2013, o Congresso Nacional, inclusive, adotou o voto aberto. E aqui a Câmara Municipal de Fortaleza já adota o voto aberto. Então, ficou essa pendência no Parlamento cearense e eu espero que os próximos deputados que estarão no Parlamento possam, de fato, fazer com que o voto aberto seja, de fato, instituído na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a outra matéria que também coloco como pendência que ficou do nosso mandato foi de uma mulher na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, essas 2 pendências foram, de fato, uma luta nossa, que não foi concretizada, mas isso não quer dizer que quem estiver hoje no Parlamento possa dar continuidade a esses 2 projetos. E eu peço aí às mulheres que foram eleitas para que consiga, de fato, na próxima mesa diretora, que a eleição será no próximo dia 1º de fevereiro, que uma delas possa ir para a mesa, representando, assim, as mulheres cearenses. E o nosso último desafio, na minha trajetória política, foi a disputa, nessa última eleição, para o governo do Estado do Ceará. Eu acho que essa foi uma missão partidária. Posso dizer que nós estávamos com uma campanha para a deputada federal. Essa campanha é uma campanha que já vinha dialogando com os diversos setores, com os movimentos sociais, com os trabalhadores, com os servidores estaduais, mas nos últimos momentos, né, finais para a decisão, o partido, Eduardo Campos, junto com o presidente estadual do nosso partido, Sérgio Novaes, tiveram, né, essa mudança de roteiro e me colocando nessa nova missão que era para a disputa ao governo do Estado do Ceará. E, logicamente, como eu sou uma militante, uma soldada do partido e que sou muito determinada e decisiva, não neguei essa postulação e sabia que eu ia, né, enfrentar a polarização de 2 grandes candidaturas aqui no governo do Estado do Ceará. Mas isso não me intimidou, isso, logicamente, me deu muito mais coragem a percorrer as cidades cearenses, aqui, né, no município de Fortaleza, onde eu tive uma votação expressiva e, com certeza, isso me deu uma experiência ímpar e, logicamente, me credencia a um futuro, né, diferenciado. Então, eu queria agradecer a todos aqueles que confiaram, que votaram limpo e que nosso nome era um nome, uma alternativa que se tinha para o governo do Estado do Ceará. Mas sabemos que as coisas não são simples, né, e não só a boa vontade só não resolve, mas fica o meu legado e a minha disposição para continuar dando o melhor de mim para o Estado do Ceará e para o município de Fortaleza. O Partido Socialista Brasileiro, quando o governador Cid Gomes ganhou o governo, e, logicamente, que naquela época Eduardo Campos era o presidente nacional do partido, entendeu que ele, sendo o governador, poderia presidir o partido. Naquela época, Sérgio Novaes era o presidente do partido, presidente estadual, e, logicamente, cedeu, porque ele não concluiu o seu mandato e cedeu para o governador Cid Gomes a postulação do presidente estadual que ele passou a ser. E Sérgio ficou na presidência municipal de Fortaleza. Então, esse foi o arranjo político, logicamente, que aconteceu e em pouco tempo nós começamos a perceber
que a direção política do governador Cid Gomes e do seu grupo político, ele tinha uma diferença, né, logicamente, de ideologia, de postura, e aí foi a partir daí, né, que nós começamos também a nos posicionar dentro da Assembleia Legislativa de uma postura de oposição àquilo que estava sendo apontado por aquele governador. Então, o governador que dialogou pouco com os servidores, o governador que trouxe aumento, né, de impostos, tudo isso são fatos que iam de encontro ao nosso pensamento e à nossa forma de querer o governo diferente. Então, foi a partir daí, né, que houve... o governador Cid Gomes começou a se comportar de uma forma distante das bandeiras do partido e nós fomos repassando isso para o Eduardo Campos. E num momento, né, muito difícil até de relembrar, mas isso nunca aconteceu na história do partido, houve esse rompimento em que o Cid Gomes destituiu Sérgio Novaes. Isso vai ficar marcado em toda a história do Ceará, porque eu acho que no Brasil inteiro nunca aconteceu um fato tão triste e tão da forma que aconteceu. Então, eu queria abominar esse tipo de atitude que aconteceu por parte do governador e do seu grupo político, onde o Sérgio foi destituído. O Sérgio, que tem 25 anos de partido, que tem toda uma trajetória, né, de lutar pelo socialismo e liberdade, que são as bandeiras do partido. Então, aconteceu esse fato e, a partir daí, né, logicamente, que nós já estávamos com uma postura de independência e de oposição. Logicamente, a partir desse fato, isso foi muito mais marcante, né, no parlamento cearense. Então, a partir daí, Eduardo Campos ficou, né, respeitando a postulação de que Cid Gomes era o governador do estado e foi eleito pelo PSB, e nós ficamos na nossa condição de estarmos, eu ainda era vice-presidente, né, do PSB estadual, e, logicamente, fiquei me afastando tanto da direção partidária, não estava mais indo às reuniões, porque não concordava da forma que estava sendo presidido o partido e da forma como o governo do estado estava levando as coisas. Eu, como servidora pública do estado do Ceará, inclusive fui convidada por ele para ser vice-líder, e, na verdade, a gente não aceitou esse convite, tendo em vista que, logicamente, que ele queria o nosso silêncio e queria que a gente não entrasse em rota de colisão. Então, isso foi um fato muito marcante e, a partir daí, né, a nossa decisão de fazer oposição ao governo. Não uma oposição por oposição, mas uma oposição coerente, uma oposição no qual nós marcamos, por exemplo, alguns projetos que o governador queria que acontecesse, está acontecendo, como o aquário, né? Tantas prioridades que nós tínhamos no estado do Ceará, e o governador simplesmente, né, construiu e vem construindo o aquário, que é um equipamento que desnecessário nesse momento para o governo do estado do Ceará. Outras prioridades, como a seca, como o saneamento público, né, que a gente entendia que era a prioridade, o governador não deu. Então, eu acredito que essa é uma das formas de que nós declaramos essa verdadeira oposição, uma oposição consistente, uma oposição capaz de não ser como eu posso dizer, simplesmente uma oposição por oposição, uma oposição consistente e valorosa nesse governo. Então, eu acredito que a oposição ela é necessária e nós sabemos que agora, nesse governo, nós vamos ter uma forte oposição e eu acredito que ela vai dar uma rica contribuição ao governo de Camilo Santana. Então, eu queria dizer que a trajetória foi essa. Nós agora retomamos o partido, né? Sérgio Novaes é o presidente estadual do PSB. Nós estamos em reconstituição partidária. Logicamente, o governador, Cid Gomes, na época, entregou o partido em setembro de 2013. Ele completamente esfacelado, todas as comissões provisórias
completamente caducas, né? Então, isso é uma força-tarefa muito grande. Em 2014, nós conseguimos reconstituir apenas 60 municípios, então nós temos uma força-tarefa muito grande a fazer. Isso é um trabalho político, é um trabalho que requer pessoas que queiram mesmo trazer e segurar as bandeiras e dar sequência às bandeiras do partido. E, portanto, nós vamos dar sequência agora, em 2015, nós estamos com essa tarefa muito grande de reconstituir o partido. Eu, como membro do Conselho Curador da Fundação João Mangabeira, vou agora participar do planejamento estratégico agora em fevereiro e, com certeza, do planejamento estratégico também do PSB Nacional, que eu sou membro do Diretório Nacional, e vamos, né, ter uma força-tarefa durante o ano de 2015, no sentido de reconstituir o partido, de capacitar as mulheres, os jovens, os negros, os segmentos sociais do partido, e essa é a nossa nova missão dentro do PSB do Ceará. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir ricamente. Nós teremos aqui, com certeza, brevemente, uma escola, que é essa a decisão que nós vamos tomar agora em fevereiro, é uma futura escola Miguel Arraes. Só 10 estados vão ter essa escola capaz de trazer seminários, de capacitar, de trazer maiores discussões com a academia, com diversas entidades públicas, e nós estamos aqui formatando esse modelo. Do Ceará vai ser agraciado com a escola Miguel Arraes a partir de fevereiro. Então, 10 estados brasileiros vão receber essa escola de formação e nós vamos participar dessa equipe de formação da escola Miguel Arraes. Então, é esse o partido, né, logicamente, toma um novo rumo, tem a vontade de transformar o nosso Ceará, e só a partir de muito trabalho, de muita dedicação e de objetivo político é que nós vamos alcançar um PSB capaz. E agora nós perdemos o nosso maior líder, que é Eduardo Campos, mas não perdemos a capacidade de lutar e de transformar o nosso Brasil. O governador Cid Gomes, o ex-governador Cid Gomes, 8 anos de governo, tem algumas marcas que eu espero que o governador atual, Camilo Santana, não faça. Primeiro, a falta de diálogo com os servidores públicos. Eu acho que essa é uma marca permanente no governo, né? Não é à toa que as universidades entraram 2 vezes em greve, não é à toa que o Detran entrou em greve, não é à toa que tantas categorias entraram em greve. Isso significa o quê? Isso significa que ele estabeleceu uma mesa permanente de negociação, que foi um ganho do servidor, porque a cada mês sentar à mesa com os servidores, com as entidades representativas, e aí, a partir daí, né, definir o calendário de negociações, e aí o governo, com certeza, depois daquela greve fatídica dos policiais militares, esse diálogo ficou interrompido aqui no estado do Ceará. Por quê? Porque dentro da mesa permanente de negociação tinha a polícia militar e ele não queria mais receber a polícia militar. Então, muito tinhoso, mas ao mesmo tempo prejudicando assim toda uma coletividade, prejudicando assim o povo do Ceará, porque foi a partir daí que as coisas começaram a ficar mais tensas, né? Os índices da violência no estado do Ceará praticamente, né, abalando aí não só a periferia, mas qualquer classe social sofreu e vem sofrendo com essa violência aqui no estado do Ceará. E, portanto, então, a falta de diálogo é uma das marcas gritantes do governador Cid Gomes. A outra, eu acredito que excessivamente ele não quis constituir no seu governo o concurso público. Eu acho que o concurso público, né, afastou o governador de dar uma oportunidade ao povo cearense de fazer uma gestão adequada. Por quê? Porque ele construiu
diversos equipamentos, por exemplo, equipamentos para a saúde pública. Eles são necessários? São. As UPAs, as policlínicas, mas não fez sequer um concurso público para manter, né, e dar condição para prestar um serviço de qualidade ao povo do Ceará. Então, não fez um concurso para médico durante esses 8 anos. Então, é um absurdo isso que o governador, né, passou os 8 anos a querer deliberar só na arrogância e, portanto, governou de uma forma distante do povo e também não quis prestar um melhor serviço no serviço público de uma forma geral. Eu acredito que a questão das drogas, né, que o governador também não se dedicou, e você vê no relatório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a baixa execução orçamentária nas drogas, com relação às drogas, e a baixa execução orçamentária com relação à seca. Então, priorizou outras áreas e esqueceu, né, desses 4 itens que eu considero fundamentais para o Estado do Ceará. Então, essas são as marcas. A questão da corrupção, que eu acho que foi uma das coisas que marcou o governo, o empréstimo consignado dos servidores, eu acredito que essa foi uma marca muito pejorativa do seu governo, né? A escândalo dos banheiros, que envolvia, inclusive, o atual governador, Camilo Santana. Então, isso marcou a gestão do governador Cid Gomes. E agora, outra marca que eu considero que ficou bastante difícil para ele, foi o diálogo com os professores. Aqui, né, a Assembleia foi palco de uma greve dos servidores, dos professores, que inclusive chegaram a apanhar dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, o governador, hoje, esse tal governador que fez tudo isso com os servidores, que teve greve com as universidades, 2 greves com as 3 universidades públicas, greve com os professores da rede estadual e agora é ministro da Educação. Então, há uma contradição nisso tudo. Me admiro a presidenta Dilma, sabendo e conhecendo esses fatos, ter feito esse convite. Então, entrou num choque e eu espero, né, que, diante de tudo isso, dessa vivência que ele teve aqui, ele não faça isso com o povo brasileiro, porque agora ele está lá representando o Brasil como um todo, os estados brasileiros, e não vai tratar os professores a nível federal, a nível local, né, nos diversos estados, da forma que ele tratou os professores aqui da rede estadual e das 3 universidades estaduais do estado do Ceará. Então, eu espero que ele agora, né, tenha a condição de mostrar aquilo que ele nunca mostrou no estado do Ceará, que foi um governador que não foi a favor, né, dos servidores públicos e principalmente da educação no nosso estado. O governador eleito, Camilo Santana, ao qual nós fizemos, né, uma oposição com relação à campanha, porque, na verdade, nós tínhamos um plano de governo, e nesse plano de governo, inclusive, eu ainda vou entregá-lo, o nosso plano de governo, que pode ser balizador também para o seu governo, porque tem muitas propostas importantes no nosso plano, mas uma delas eu queria dizer que eu fiquei feliz por ele ter, pelo menos nas 2 principais áreas, a área da segurança pública e a área da saúde, ele ter feito um convite a 2 técnicos. Eu acho que isso era uma das colocações que nós fazíamos no nosso plano de governo, é de nomear para a Secretaria de Saúde um técnico. Nós não nomearíamos um político para a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, considerando uma área prioritária e, portanto, o governador Camilo teve o mesmo sentimento que nós colocamos na nossa campanha. Então, eu acho que esse é um bom começo para a Secretaria de Saúde e um bom começo para a Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que reconhecer isso é muito importante, né? Não adianta a gente estar falando aqui, logicamente está muito cedo para a gente fazer uma análise, muito precoce para falar como será esse governo, mas eu quero destacar essas 2 pastas como uma iniciativa positiva do governador Camilo Santana em ter colocado 2 técnicos, Carlyle Lavô na saúde e o secretário de Segurança, que é um técnico também, é um delegado da Polícia Federal e, logicamente, vem e já demonstrando, né, que chamando o capitão Wagner, que é uma nova liderança, para o diálogo. Então, eu acredito que isso já marcou
né, um bom começo nessas duas pastas. Dizer que o governador Camilo é a continuidade do governador Cid Gomes, logicamente, mas qual é o desafio de Camilo Santana? Logicamente, uma independência, se ele conseguir fazer um governo independente. O que eu torço é que o governador Camilo Santana, ele pode fazer um governo diferente. E aí, dialogando, respeitando os servidores, reconhecendo, né, as prioridades, e eu considero a saúde e a segurança pública duas pastas que foram bastante criticadas no governo. E a educação, porque nós passamos por toda essa situação, né, de vexame com o governador Cid Gomes, que ele respeite os professores, que ele saiba reconhecer. Hoje vi que o concurso público vai acontecer, não naquele número que estava previsto inicialmente, mas um número inferior, mas já é um bom começo também, a questão do concurso público para as 3 universidades. Então, qual é o desafio dele? É exatamente fazer um governo independente, mas um governo que tenha a sua marca e um governo que respeite, né, cada cidadão, cada servidor público, porque é através do serviço público de qualidade que ele pode transformar, né, o nosso Ceará. Eu acredito que a seca é um momento muito crítico. Nós que andamos o estado do Ceará como um todo, e ele também andou o estado do Ceará como um todo. O que nós vimos são situações de calamidade pública. Então, significa dizer o quê? Que deixar de investir em áreas que não são necessárias, para investir na seca, né, trazendo um novo horizonte, uma nova perspectiva. Eu acredito que essa é uma área que requer, né, aqui para o povo do Ceará, requer uma atenção prioritária. E eu acredito que a questão das drogas, eu acho que ela não pode ser uma coisa separada, ela tem que ser integrada junto com a Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde. Então, tem que ser um tratamento diferenciado. Então, nós precisamos ter pessoas capazes de dar um novo norte, uma nova oportunidade à nossa juventude. Então, eu acredito que a juventude merece respeito e merece, por parte desse governo, uma atenção especial. Então, quero ressaltar essas 4 áreas, que é a segurança, a saúde, a educação, a seca e as drogas, né? Na verdade, são 5 áreas, e que o governador poderia, né, trabalhar de uma forma firmemente para dar, né, um novo horizonte ao povo do Ceará. Então, eu estou com muita esperança de que ele eleito e agora governando e com a vontade de mudar, possa contar com os secretários dê o melhor de si para que a gente saia dessa situação tão crítica que está o estado do Ceará. E queria colocar, logicamente, que houve, né, um ajuste político, né, não foi só a questão técnica, ou ele teve que fazer as acomodações políticas, que essas acomodações políticas possam, de fato, dar um retorno ao povo do Ceará. Então, acredito que são desafios, não dá para a gente fazer uma análise, mas se ele se determinar a não ser seguidor do governo passado, apenas seguidor e ler na cartilha de Cid Gomes, ele poderá fazer um governo diferenciado. E vamos aqui apostar que esse desafio está só começando e nós vamos acompanhar, monitorar e cobrar aquilo que foi proposto na campanha eleitoral que nós assistimos de perto aqui no estado do Ceará. Após a morte de Eduardo Campos, né, nessa tragédia nacional que abalou o Brasil como um todo, porque era uma grande liderança e tinha um futuro brilhante como político aqui no Brasil, com perspectivas, inclusive, de governar o nosso Brasil, nós também perdemos essa grande liderança, né, em termos de partido. Ele era o maior líder, estava capacitado não só para nos governar, mas para dar todas as orientações políticas em todo o Brasil. Com a ausência de Eduardo, aconteceram muitas mudanças dentro da Executiva Nacional e do Diretório Nacional. Então, houve, logicamente, essa acomodação. Nós estamos vivenciando agora um novo momento, né? Não posso dizer que não teve crise. Claro que tivemos crise, tivemos que mudar toda a direção. E hoje nós temos um presidente, Carlos Siqueira,
presidente Carlos Siqueira hoje preside o partido, ele era o presidente da Fundação João Mangabeira, hoje o presidente é o Renato Casagrande, e também já recebemos do Carlos Siqueira, o presidente nacional, também a convocação para o planejamento estratégico do PSB. Então, isso, nós vamos todos sentar à mesa e definir os novos rumos do partido. Então, a partir de fevereiro, esse mês o partido está em recesso, a partir de fevereiro nós vamos ter essas duas grandes reuniões, onde serão definidas, né, o novo rumo do PSB nacional. Mas, nesse período, também já tem algumas decisões pós-eleitorais, que é a questão da oposição independente do PSB. O PSB, ele, logicamente, que vai votar no Congresso Nacional assuntos de interesse do povo brasileiro, mas aquilo que estiver fora, né, do roteiro político do PSB, do pensamento político do PSB, logicamente que o Congresso Nacional e os estados brasileiros, os parlamentares, deverão votar naquilo que for bandeira do partido, aquilo que não for direcionado ao povo do Ceará ou ao povo brasileiro, logicamente que não terá aí a participação do PSB. E dizer que eles estão com muita esperança, né? Esperança de constituir novas lideranças. A chegada da escola Miguel Arraes tem essa perspectiva de fortalecer nesses 10 estados brasileiros esse novo rumo e, portanto, o PSB tem, portanto, uma direção nova. E nós temos que tornar o Carlos Siqueira essa grande liderança também no nosso país. Isso não acontece da noite para o dia. Isso requer disciplina, requer discussão, requer debate, requer seminário, e é isso que nós vamos fazer em todo o Brasil. Então, aqui no Ceará, nós vamos participar desse movimento e em todo o Brasil vai acontecer isso, né? O Renato Casagrande, da Fundação João Mangabeira, vai conduzir também as discussões, os seminários e os debates políticos. Então, a partir de fevereiro, nós estamos abertos a isso e o PSB, logicamente, que em 2013 fez o rompimento com o PT, nós fizemos o rompimento com o governo do PT, sabendo que já existia uma rota de colisão, logicamente, com aquilo que estava sendo definido. Está aí o resultado, nós estamos vendo agora, né, essa crise da Petrobras, agora com os trabalhadores, né, o pacote que está sendo apontado para os trabalhadores, coisa que nós nunca imaginávamos que o PT pudesse fazer, que é o que está acontecendo hoje com os trabalhadores brasileiros. Então, é uma tristeza ver isso acontecer, os trabalhadores perderam os seus direitos, né, direitos fundamentais, e agora o próprio PT já sai aí com um pacote tirando os benefícios dos trabalhadores brasileiros. Então, isso para nós é uma vergonha, e, com certeza, é essa independência que o PSB quer. Está longe dessa postulação, daquilo que está sendo defendido hoje pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o PSB tem uma missão muito importante, é reconstituir, né, essa liderança e, a partir daí, pensar no futuro político, né, desses novos grandes líderes em todo o Brasil. Com a morte de Eduardo Campos, né, logicamente, Marina Silva, que era a nossa vice-presidente do Brasil, candidata, passou a ser, então, a nossa candidata oficial à presidência da República. E Beto Albuquerque passou a ser o vice-presidente. Então, Marina Silva cumpriu um papel importantíssimo, né? Chegou um momento, a gente tinha a certeza de que ela iria alavancar essa campanha de uma forma vitoriosa. Logicamente que vários fatores, né, eleitorais, conjunturais, né, fizeram com que a Marina não fosse a ganhadora nessa eleição. Mas a ganhadora em termos eleitorais, mas ela ganhou muito, né, em todo o Brasil, reconhecendo o que ela representa, né, em termos da sustentabilidade, em termos de agregar o próprio PSB. E a situação dela ainda não foi discutida dentro do partido,
mas como já havia antes, né, sido até por ela mesma colocado, que a intenção dela era ajudar o Eduardo. Acho que se eleita fosse, talvez até pudesse continuar no partido, mas na condição atual, acredito que Marina, né, em determinado momento, ela deve estar trabalhando para a composição da Rede de Sustentabilidade, que é o partido que ela vinha lutando para a criação dele. Acho que requer um prazo ainda para isso, mas isso não foi discutido dentro do PSB nacional. Então, acredito que nessa reunião próxima de fevereiro, esse assunto deve vir à pauta para discutirmos definitivamente qual é a posição da Marina. Ela deve apresentar a sua proposta de querer continuar ou, né, se desvincular do partido para a formatação da Rede de Sustentabilidade. Então, vamos aguardar até fevereiro para ouvirmos a Marina. Nesse momento, como ela não faz parte da executiva, ela não tem ido às reuniões porque realmente ela não compõe o diretório, nem compõe a executiva nacional, mas, com certeza, a partir de fevereiro, ela deve ser convidada para a reunião do planejamento estratégico e lá, sim, aí colocar a sua posição oficial com relação ao PSB nacional. A disputa presidencial, né, foi uma disputa que marcou, logicamente, com a morte de Eduardo. Eduardo tinha uma evolução, até se esperava que no processo, dentro do processo eleitoral ele tivesse aquela ascensão necessária, né, para ganhar a disputa eleitoral. Logicamente que no dia fatídico 13 de agosto, houve, né, essa tragédia e perdemos essa grande liderança que deveria governar o país. E aí, logicamente, veio a chegada da Marina Silva no lugar de Eduardo e ficou, então, Dilma, Marina Silva e Aécio Neves. Então, nessa disputa, aí começaram os ataques, os verdadeiros ataques nas redes sociais, né? Se falava, inclusive, de que o próprio PT tinha instituído, né, escritórios em todo o Brasil, principalmente no Sul, para administrar essas redes sociais no sentido de denegrir a imagem tanto de Aécio como de Marina Silva. Então, isso foi um momento muito crítico. A Marina teve aquela ascensão, né, no processo eleitoral, ela foi muito bem aceita nos estados brasileiros e, logicamente, na medida que isso ia avançando, logicamente que o PT conseguiu, né, fazer com todos esses ataques nas redes sociais. Isso ficou muito marcado, acho que o povo brasileiro ficou muito chocado com isso. A gente não tinha como dar conta de tudo aquilo que a presidenta Dilma falava contra a Marina, em seguida ficou falando contra o Aécio, e hoje nós estamos vendo exatamente tudo aquilo que ela falou contra um e contra outro, ela aplica na sua gestão. Então, ela conseguiu, na verdade, enganar o povo brasileiro e hoje está aí o resultado. As pessoas estão decepcionadas naquilo que ela vem apontando, principalmente o golpe com os trabalhadores e, né, a questão da próprio ministro da Fazenda e da sua equipe econômica e tudo isso, né, logicamente, que durante a campanha era uma coisa, depois da campanha ela se revelou e está aí. Eu acredito que ela enganou o povo brasileiro. Então, eu queria dizer que nós estamos vivendo um novo momento, dizer que o que aconteceu no processo eleitoral sirva, né, de aprendizado para o povo brasileiro, para a gente não deixar, né, que essas pessoas possam ser levadas assim pela mentira. Muita mentira foi dita e muita mentira a gente não conseguiu esclarecer para o povo, né, o povo brasileiro. Então, eu queria colocar que a Dilma foi eleita e Aécio foi eleito porque a gente acreditava, né, que
seria um projeto diferente para o Brasil, no sentido de acabar com esse ciclo vicioso. Então, a perspectiva do Aécio era exatamente para quebrar esse ciclo vicioso que está aí e que nós estamos vendo. Acabamos a eleição, a questão da Petrobras escandalosamente cresceu, está aí talvez a corrupção, a maior corrupção do mundo tenha se estabelecido na Petrobras. E o governo do PT conseguiu segurar essas informações, conseguiu manipular, não sei o quê, mas está aí. O povo brasileiro, logicamente, hoje está muito decepcionado, já começando a sua gestão. Então, vamos aguardar. Eu acho que essa história de dizer que quem elegeu a Dilma foi o povo do Bolsa Família, eu fico a me perguntar, porque no interior do Estado existe uma dependência muito grande dos benefícios, desses benefícios. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, são benefícios dados pelo governo federal que, logicamente, deram um padrão de vida às pessoas diferenciado. Mas jamais nenhum governante, nem Eduardo, nem Marina, nem Aécio Neves, jamais iriam tirar do povo brasileiro esse tipo de benefício. Então, isso é uma conquista do povo brasileiro e usavam isso como uma arma contra, para que Dilma fosse favorável à presidenta Dilma. E por isso, tantos desafios foram nessa eleição. Então, eu acredito que a Dilma eleitoralmente ganhou, mas a campanha foi muito acirrada. Momentos na eleição da apuração, a Aécio Neves estava bem à frente, e, logicamente, depois, quando passou para o Nordeste, a votação começou a decair e Dilma terminou ganhando. Então, eu acredito que ela tem que governar para o povo brasileiro. E aí nós temos esse legado, eu não queria fazer juízo de valor nesse momento, mas já se tem, após a eleição e o começo da gestão, já marcas muito fortes para saber que esse governo ele está sendo muito questionado. Então, a presidenta Dilma tem que ter muita cautela, tem que ter muito pé no chão, porque ao começar o Congresso Nacional, onde as matérias vão vir para votar, onde o PSB, inclusive, vai estar atento a esse tipo de matéria, para saber o que, criação de impostos. Aqui o Camilo Santana vem falando em CPMF. A gente não aceita esse tipo de inovação que, logicamente, pese para o povo brasileiro e o povo cearense. Então, vamos ter cautela, vamos ter cuidado e, com certeza, a presidente Dilma precisa governar para o povo brasileiro, sem farsas, sem mentiras, e aí ter o pé no chão, e o Congresso Nacional vai estar muito atento a esse novo governo, e espero que, de fato, a gente não tenha aquelas manifestações que aconteceu em 2013, porque aí o povo estava atento a exigir desse governo, e agora começa um novo governo, e o novo governo começando mal, isso é um mau sinal para o povo brasileiro. Então, eu queria colocar aqui como desafio que essas matérias dos trabalhadores, eles não sejam aprovadas no Congresso Nacional. Então, uma das coisas que nós estamos muito constrangidos é ver isso acontecer. Sei que em fevereiro essas matérias devem ir para aprovação, porque não podem ser determinadas nem escolhidas assim. E peço que o Congresso, por favor, não vá de encontro aos trabalhadores do nosso Brasil, que tanto se dedicam à causa do nosso país. A Dilma criou no seu governo, aí, tem o programa de aceleração do crescimento, e esses vários programas dentro do seu governo deram um impulso, logicamente, do governo Lula, depois do seu primeiro mandato, e agora no seu segundo mandato está aí o resultado, o Brasil, a situação do Estado brasileiro. O que eu acho que nós estamos vivenciando hoje é uma grande crise ética, uma grande crise
na economia do nosso Brasil. E a presidenta Dilma, logicamente, na medida de que não tem um plano estabelecido, nós estamos vendo aí que o novo ministro da Fazenda, o Levi, e a sua equipe econômica, me parece que não tem autonomia para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque eu vi há pouco o ministro do Planejamento já falando na nova regra do salário mínimo, no dia seguinte já desfazendo aquilo que ele anunciou. Então, a equipe econômica da Dilma ela está atrelada às decisões somente da presidente e quem está, né, no seu núcleo duro. Então, o núcleo duro, que deveria ser a equipe econômica dela, né, ela deveria ouvir os ministros da Fazenda, ministro do Planejamento, e aí orientá-la para as grandes mudanças que o Brasil precisa para o seu crescimento econômico. Parece que isso está completamente preso, né? Vimos por essa pequena demonstração de que o ministro quis tomar, né, uma iniciativa nova do novo cálculo da regra do salário mínimo e já, né, ela desmoralizando no dia seguinte, pedindo para que ele desfizesse esses anúncios. Então, o que eu vejo como desafio da presidenta Dilma é que, com todas essas dificuldades, o Brasil sem o crescimento, né? Hoje nós estamos vendo aí o ABC paulista praticamente em greve, né? Por conta das montadoras de veículos, né? As demissões em massa. Então, porque, né, pela situação que está estagnada no nosso Brasil, então a presidenta Dilma precisa, logicamente, abrir mão, né, e deixar que seus ministros, né, governem de uma forma que possa, de fato, alavancar o crescimento econômico no Estado brasileiro. Então, eu acredito que há uma questão política, há uma questão de descrédito, da falta de credenciamento do próprio Brasil, né, por esse escândalo, e eu acredito que nós vamos passar por uma fase muito difícil ainda no ano de 2015. Então, a meta do Brasil é crescer, mas para crescer, ela precisa apresentar um plano, né, diferente do que está estabelecido hoje no nosso Brasil. Em 2015 está começando, é um ano que já estamos sabendo que não vai ser um ano fácil, né? Um ano fácil para o Brasil, um ano fácil para o Ceará. Sabemos que isso depende de nós, né? Nós, do povo brasileiro, da vontade de fazer diferente. Eu acho que nunca a gente pode achar que é impossível as coisas, né? Eu sempre sou daquela que tem assim, perspectivas de melhorar, de que a gente possa fazer diferente. Então, eu acredito que nós temos que lutar. Eu acho que uma das coisas que mais nos deixa com coragem, mais coragem, é de poder, né, logicamente, dar a nossa pequena contribuição. Se cada brasileiro, se cada parlamentar, né, não pode ser subserviente às situações que são postas, aquilo que nos incomodar, aquilo que nos deixa a gente indignados, logicamente, nós temos que reagir da melhor forma, ou encaminhando aos órgãos competentes, ou delatando aquilo que nós estamos vendo de errado. Então, a perspectiva é observar, monitorar e denunciar. Então, acho que é nessa perspectiva é que nós podemos ver, né, um Ceará melhor e um Brasil melhor. Então, eu acredito que, como nós aqui, né, eu vou deixar de ser parlamentar, mas não vou deixar de ser uma observadora política, nem de estar acompanhando, monitorando e percebendo aquilo que está realmente, de fato, errado. Então, juntamente com o Partido Socialista Brasileiro, estamos como presidente e nós temos esse desafio para 2015, presidir o PSB estadual aqui no estado do Ceará. E juntamente no Diretório Nacional do PSB Nacional, e juntamente como membro do Conselho Curador da Fundação João Mangabeira,
e agora com a chegada da escola Miguel Arraes. Então, nós temos aqui um trabalho imenso a fazer no estado do Ceará, a ajudar os irmãos cearenses, a fazer uma campanha de filiação aqui do partido, né? Nós temos que observar esse governo que chegou, o governo Camilo Santana, e observar o governo Dilma, o segundo mandato, que já começa mal, né? Já começa mal. Então, nós estamos, e diante dessa realidade toda, nós vamos querer, né, logicamente, dar a nossa contribuição, e essa contribuição passa por tudo isso, né? Andar o Ceará, capacitar a juventude, as mulheres, os segmentos LGBT e todos aqueles que, os movimentos sociais, né? E todos aqueles que, com certeza, querem construir um momento novo para o nosso Brasil e para o nosso Ceará. Então, a nossa perspectiva é de um mundo melhor, mas um mundo melhor a gente tem que dar a nossa contribuição. Nós não podemos ficar só vendo o cenário passar e sem poder, né, nos movimentarmos. Então, a nossa perspectiva é presidir o PSB estadual, como nós recebemos esse convite para presidir, então é um grande desafio para nós. Vamos militar em busca de novos filiados, de novas lideranças, andar esse Ceará como um todo. Nós vamos querer também, logicamente, junto a essa frente de oposição propositiva que o PSB nacional está apontando em todo o Brasil. Aqui no Ceará, nós vamos dialogar com aqueles que estão governando e dizer o que é bom, o que está ruim, monitorar e denunciar aquilo que, de fato, pode acontecer, que não esteja, né, de bom tom para os servidores, para o povo cearense. E quero deixar a minha disponibilidade, né, e a minha vontade dessa transformação social aqui no nosso estado. Então, dizer que agradeço demais a todo o povo do Ceará, que me deu quase 150 mil votos. Essa votação aqui em Fortaleza foram 94 mil votos, é uma votação significativa, né, e com certeza isso nos dá uma liderança em Fortaleza e com certeza para 2016, quem sabe, qual será o novo cenário que o PSB possa apontar para nós. Então, nós estamos de cabeça erguida. Eu não ganhei a eleição, mas ganhei a confiança do povo do Ceará. E isso nos credencia a continuar lutando, a continuar com novos projetos, e tenho certeza que vocês deverão receber muitos convites ainda para participar das nossas audiências, dos nossos seminários e de tudo aquilo que a gente pretende realizar aqui durante 2015 e no estado do Ceará. Eu que agradeço e nunca devemos desistir do nosso Brasil. Contexto Geral entrevistou a ex-deputada estadual pelo PSB do Ceará, Eliane Novaes.